Mix Cultural. Boa noite para você que está ouvindo a Rádio Univale. Eu sou Daiane de Souza e começa agora mais um Mix Cultural. E quem está aqui comigo essa semana é o Bruno Golembiewski. Boa noite, Bruno. Boa noite, Dai. Uma boa noite também para você que está em casa nos ouvindo nos 94,9 FM aqui da Univale. Você também pode ouvir o Mix na internet no site univale.br/rádio ou no portal radios.com. E conheça as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, na fanpage do programa Mix Cultural e na página do setor de Arte e Cultura Univale. No Momento Mix, saiba tudo sobre a festa do Sukiyaki, que cultiva a tradição japonesa em Itajaí. O Mix Música fala sobre a banda Gorilla Grip, de Joinville. O quadro Cinemateca de hoje é sobre o filme Louvre sob ocupação. E a entrevista dessa semana vai falar sobre o site e podcast Randomiza. Momento Mix. Que Itajaí tem influências europeias, principalmente açorianas, portuguesas e alemãs, todo mundo sabe. Mas você sabia que além da Europa, nossa cidade foi colonizada também por imigrantes vindos da Ásia? Isso mesmo, na década de 70, Itajaí recebeu cerca de 10 famílias vindas do Japão que se estabeleceram na cidade e formaram a colônia agrícola japonesa, na comunidade rural de Rio Novo. E para preservar e cultivar a tradição dos seus antepassados, há 17 anos os descendentes desses imigrantes realizam a festa do Sukiyaki, um evento que une gastronomia, música e cultura. Este ano, a festa do Sukiyaki vai acontecer no dia 20 de agosto, próximo sábado, a partir das 19 horas, na sede social do Clube Náutico Almirante Barroso. Nós conversamos com Marcos Okada, presidente da Associação Nipo-Brasileira de Itajaí, a AMB, que explicou pra gente o que é, de fato, o Sukiyaki, o prato que dá nome ao evento. Confere aí o que ele falou. O Sukiyaki é um cozido tipicamente japonês, que leva carne fatiada bem finas, verduras como a selga, couve-flor, brócolis e cenoura, folhas de sabor marcante como agrião e rúcula, alho poró, tofu e molho de soja. Muito bem, a festa do Sukiyaki vai contar também com apresentações de taiko, um tipo de percussão que tem origem mitológica e é bem presente no folclore japonês. Os ingressos custam R$40 por pessoa, dão direito à consumação livre e já estão sendo vendidos antecipadamente no mercado público de Itajaí, no box 37. Mais informações pelo telefone 479973-8005. Prestigie. Mix Música. A banda Gorilla Grip de Joinville lançou recentemente seu mais novo trabalho, o EP Abrigo. O grupo surgiu em 2012 como trio e logo depois incorporou o baixista como quarto elemento. Em 2014, a banda lançou seu primeiro EP. Agora, em 2016, o EP Abrigo reúne 7 composições autorais, mostrando a sonoridade da banda, que tem como base o rock alternativo, mas passa por elementos do samba, MPB, psicodélia e showgaze. Abrigo foi captado no Band Studio em Joinville. A mixagem ficou por conta de André Cidral e a masterização por Gustavo Breyer. Thiago Luiz Pereira e Rafael Zimat assinam a produção. A arte da capa é de Bárbara Gleide. O grupo é formado por Alan Pedro Dadan, guitarra e voz, Carlos Felipe Clarhold, bateria, João Bruno Olivo, baixo e Luiz Fernando Clarhold na guitarra. Então vamos ouvir Mar, música que abre o disco e é a mais dançante também. Essa faixa ganhou também um clipe produzido por Isa Rocco, Lucas Link e Richardson MT. Sobe o som para a banda Gorilla Grip. Da ponta dos dedos ao calcanhar, e logo estará imersa em mar.
dos fios de cabelo ao polegar. Tampouco estará pronta pra enxergar. Esqueça o receio de mergulhar de cabeça, se entregar. Cinemateca. Nesta quinta-feira chegou aos cinemas o filme Louvre sob ocupação, um filme que nos faz voltar para a sombria Europa da década de 40, pouco antes dos nazistas invadirem a França, relembrando todo o esforço do governo francês para preservar seu acervo artístico, que pode ser considerado um dos mais importantes da humanidade. O filme conta a história real de dois homens apaixonados por arte na tentativa de um acordo de não bombardeio aos arredores do museu, que apesar de ter enviado várias de suas obras para outros países, ainda nessa época mantinha em seu interior obras de arte de Leonardo da Vinci, Michelangelo e inúmeros outros artistas extraordinários. Jacques Jaulard, diretor do Louvre no período do conflito, tenta chegar a um acordo com o general da ocupação nazista em Paris, Wolf Metternich. Os inimigos tentam cooperar para que o local histórico não seja destruído pelas bombas da Força Aérea Alemã, formando assim uma aliança que seria a força por trás da preservação de tesouros do Museu Francês. O filme explora as relações entre a arte e o poder, mostrando o Museu do Louvre como um exemplo vivo da nossa cultura. Louvre, sob ocupação, ganhou o prêmio de melhor filme europeu no Festival de Veneza em 2015. O filme é uma coprodução entre a França, a Alemanha e a Holanda, e seu elenco conta com os atores Louis de Lequessin e Vicente Nemeth. Já a direção ficou por conta de Alexander Sokurov, que além de cineasta é apaixonado por arte. Na semana passada, o Louvre completou 223 anos e atingiu a marca de ponto turístico mais visitado da cidade de Paris. Para os amantes de arte e história, essa é a nossa dica do Cinemateca dessa semana. Agenda Mix. Começou hoje e vai até domingo o segundo Balneário Camboriú Photo Festival. O evento busca estabelecer um momento de celebração da fotografia. Durante esses 4 dias, haverá exposições, palestras e oficinas ministradas por alguns dos mais renomados profissionais da fotografia nacional. E detalhe, toda a programação é gratuita. Amanhã, sexta-feira, acontece o espetáculo Berlim, Dois Corpos à Procura de um Lugar. O enredo da peça é retratado a partir da busca pela felicidade sufocada entre muros, paredes que nos aprisionam e as ruas de Berlim. O espetáculo tem entrada gratuita e acontece no Novo Sesc aqui de Itajaí a partir das 8 horas da noite. Sábado e domingo acontece o 4º Festival de Dança da cidade de Itajaí. As apresentações divididas por esses 2 dias serão de dança árabe, balé clássico, dança contemporânea, danças populares e folclóricas, gospel e muitas outras. Os 2 dias de evento acontecerão no Teatro Municipal de Itajaí e os ingressos custam R$15. E já está aberto o edital para a Semana de Dança 2016 de Balneário Camboriú. O edital foi lançado nessa semana para a contratação de apresentações e oficineiros do evento, que acontece no dia 28 de setembro a 2 de outubro. As inscrições acontecem até o fim desse mês de agosto, dia 31, e são realizadas exclusivamente via internet, por meio da plataforma de interação cultural, o Pink. E essa foi a Agenda Mix. O Mix Cultural vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Mix Cultural. Mix Cultural. Estamos de volta com o Mix Cultural. Lembrando que você pode e deve participar do nosso programa enviando sugestões de pauta para o e-mail artecultura@univale.br ou também pelo telefone 3341-7580. As nossas mídias sociais na internet são a fanpage do programa Mix Cultural e a página do setor de Arte e Cultura Univale no Facebook, além do blog do programa arteculturaunivale.wordpress.com.
Criado em 2015 por 3 alunos do curso de jornalismo da Univale, o site podcast Randomiza é o tema da entrevista de hoje. A proposta deles é falar sobre cultura e entretenimento, misturando informação, opinião e música. André Schlindwein, Daniel Schiavone e Ellison Guns são os criadores e produtores do podcast. No site, eles contam com outros colaboradores para a produção de conteúdo inteligente. Já no podcast, falam dos mais variados temas, com participação de convidados ilustres, entre amigos, professores e outros profissionais. Com lançamento novo toda sexta-feira, o podcast está prestes a chegar à sua edição número 60. Vamos conhecer mais do Randomiza com o André e o Ellison, que são nossos convidados de hoje. Tudo bem, pessoal? Opa, tudo certo. Opa, tudo bom e muito obrigado aí pelo convite. Um prazer recebê-los aqui. Olha aí, muito bem. Então, para começar, como que surgiu a ideia do Randomiza? Vocês tiveram alguma inspiração, algo que inspirou vocês em outros podcasts, enfim? Como que foi esse processo de surgimento? Então, eu e o Daniel, a gente sempre ouviu muito podcast, sempre consumiu muito a mídia, e a gente queria fazer algo nesse sentido, queria produzir algo desse tipo. E a gente pensou muito, teve muita coisa. A gente gravou até um outro programa muito diferente do Randomiza, que acabou não indo ao ar. E a gente sempre tava com essa ideia, mas o que a gente pode fazer para criar um podcast, produzir? E no meio de muita conversa, muita reunião, acabou surgindo esse formato que a gente tem hoje, né? De um bate-papo mesmo sobre assuntos que a gente gosta, como música, cinema, jogos, até outros assuntos da cultura pop em geral, até história, por exemplo, que de vez em quando a gente fala. E foi assim, a gente criou ele, lançou ele mesmo em abril do ano passado. E foi tipo, se a gente não lançar isso agora, nunca mais sai. Então, e tá aí até hoje, felizmente. E na semana que vocês vão gravar e produzir o podcast, como é que vocês escolhem as temáticas e a produção do roteiro mesmo? O roteiro, os convidados, como é que vocês decidem? É mesmo democrático o processo? Geralmente é. Até meio anárquico, assim, porque a gente... Bem anárquico. A gente tem um inbox no Facebook, aí, entre os 3 produtores, aí um joga a bola assim, vamos gravar sobre Pokémon, por exemplo. Aí, se ninguém se opuser, a gente... Vai ser isso mesmo. A gente trabalha a ideia, assim, para não ser feito de uma maneira burra, assim, e ter um conteúdo diferenciado. Aí, se tiver a necessidade de um convidado, a gente agiliza isso antes da gravação, assim, alguns dias antes. Geralmente, quando a gente busca um convidado, a gente tenta produzir o programa pelo menos com uma semana de antecedência, para não ficar algo em cima da hora, para chamar um cara do dia pro outro ali. É complicado. A nossa ideia é sempre trabalhar com o tempo, assim, tipo, se a gente for gravar um programa a gente for lançar o programa nessa semana, aliás, a gente tenta agilizar o máximo possível na semana anterior, assim, para caso aconteça qualquer problema e tal, a gente não ser pego de calça curta, como dizem, né? E a gente ter tempo também de agilizar com os convidados, assim. Mas é basicamente um roteiro bem simples, né? Sim, não tem muito. Faz. Basicamente, a gente coloca alguns tópicos, pesquisa um pouquinho. No caso, por exemplo, Pokémon, a gente procura um pouquinho da história, números, e vai falando em cima disso, né? Do que a gente está acompanhando de notícias e tal, e dá o nosso panorama. Quando a gente está com bastante gaveta, no caso, bastante programa gravado já antes de ir ao ar, a gente consegue ter uma calma maior, um trabalho maior para a elaboração de pautas. Mas nem sempre é tão perfeito assim. Então, muitas vezes a gente acaba indo na correria também, né, para produção. Sim. Vocês comentaram que consumiam bastante podcasts, né? Vocês têm algum assim que é mais, que soou mais como referência mesmo, assim, que vocês têm como uma inspiração? Cara, é um pouco de cada coisa, assim. Aqui no Brasil, o formato padrão que existe é o que a gente chama de conversa de bar, né? Um papo de bar, que basicamente tem o tema-chave ali e a galera começa a discorrer sobre aquilo e tal. É basicamente o que a gente faz, em princípio, só que tem algumas outras influências. Assim, tem influência de vários podcasts, por exemplo, na questão de intervalos com músicas e tal. A gente bebeu um pouquinho de cada canto para poder fazer algo diferenciado, né? A nossa ideia até... Enfim, nossa ideia era que o Randomiza tivesse uma cara mais de um programa de rádio também. Por isso, nessa questão que a gente são geralmente 40 minutos o programa com as músicas, né? A gente divide em 3 blocos, são 2 blocos principais com os temas
e um último bloco com dicas. Entre esses blocos a gente coloca músicas para dar essa cara mais de um programa de rádio, com intervalos, enfim, com espaços bem apontados ali. Ô André, e em relação a podcast na região, existem outros podcasts aqui na região que vocês já conheciam? Você sentiu uma demanda que existia um espaço para vocês inserirem o Randomiza num lugar onde não haviam outros podcasts? Então, aqui na região, eu não sei te dizer se tem alguém produzindo agora ou não. Porque eu saiba, já agora começou uma galera a criar mais podcasts. Você sabe? Sim, que eu sei de alguns, assim, na região tem em Blumenau um podcast que está há uns 3 anos também, que é um dos mais antigos, assim, que eu conheço, que eu sei que está em produção constante. Tem alguns em Floripa também. Mas, assim, quando a gente criou, a gente não tinha ideia se tinha mais alguma coisa. Assim, o cenário até do pessoal que ouve, que não é muito conhecida a mídia do podcast mesmo, sabe? É algo que tá evoluindo, apesar de estar evoluindo, crescendo no Brasil, aqui na região ainda parece que tá meio parado. Pois é, eu até conversava ontem com o Ellison, falando sobre ele, até me mandou uma pesquisa sobre o consumo de podcasts no Brasil, que vem aumentando. Como é que vocês veem isso? E foi também uma estratégia de vocês apostar nesse meio, então, que é um meio novo, querendo ou não, mas que já tem muita gente ouvindo. Então, de aposta, assim, não diria que foi uma aposta, porque a gente resolveu fazer porque é um hobby, né? Mesmo. Porque gosta. Mas da evolução, sim, ele tá crescendo. Quem faz podcast sempre brinca, porque todo ano sai uma matéria dizendo que é o ano do podcast no Brasil e acaba nunca virando. Mas pelo que a gente nota, principalmente no último ano, assim, cresceu bastante o número de ouvintes e também de programas, até de programas diferentes, né, de formatos diferentes. De 2015 para cá surgiu principalmente um programa chamado Projeto Humanos, que é um programa de storytelling, que a gente chama, que é contando uma história, narrando uma história, enfim. E é um projeto muito bacana, um projeto mistura um pouco de jornalismo até, de entrevistas contando histórias reais. É como se fosse, por exemplo, uma biografia, alguma coisa assim em áudio. Até a primeira temporada foi sobre uma sobrevivente de Auschwitz, do campo de concentração de Auschwitz, que vive no Brasil, né? Então, assim, conhece até grandes veículos, por exemplo, o UOL tem podcast diário sobre notícias, enfim, com essa diversificação, com esse aumento de produção, também está crescendo o pessoal que escuta, né? Isso é muito bom para todo mundo que produz. Pessoal, o Bruno, né, comentou que o podcast é algo novo, assim, né? A gente está falando assim, mas vocês poderiam talvez explicar para quem está ouvindo e talvez nunca tenha ouvido falar em podcast, como que funciona, qual é a estrutura dele, enfim, a estrutura mesmo, né? O que é um podcast, para quem nunca ouviu falar? Então, uma explicação bem básica, assim, é de que é um programa de rádio na internet, assim. É a maneira mais simples de explicar. Porque, por exemplo, no Netflix, assim, tem o esquema que tu vê o filme na hora que tu quiser e tal, não precisa esperar que ele passe na televisão, não precisa fazer o download do filme, etc. E o podcast é mais ou menos semelhante nesse sentido, assim. Tu tem um programa que é de ou informação, ou entretenimento, ou o que for que seja o tema, e tu acessa ele na hora que tu quiser, assim. Tanto que o esquema de divulgação, digamos assim, né, dele também é um esquema diferenciado, porque tu tens aplicativos que aí são agregadores, que aí tu tem todos os podcasts lá e tu não precisa acessar o site do podcast do fulano, por exemplo, para ouvi-lo, assim. Aí tu já tem na palma da tua mão no teu celular e tu pode ouvi-lo, assim, quando quiser. Tu assina os programas que tu assina gratuitamente, né? No caso, assina só mais uma figura de linguagem mesmo, e ali aí tu recebe todos os programas diferenciados. Até, apesar de tá se popularizando agora, o podcast em si, ele tem mais de 10 anos já. Ele surgiu em 2004, né? Só que tá mudando, mas era um negócio muito de nicho, porque a gente diz, só assina ali, tem um aplicativo, mas tem muita gente que não... É mais difícil, mais trabalhoso, entende? Por exemplo, é diferente do YouTube, que tu só acessa o site lá, digita o que tu quer e tá na tua mão. Podcast ainda tu
não tem uma plataforma, apesar de ser o iTunes, que é uma plataforma padrão, que todo podcast praticamente está lá, não é todo mundo que tem acesso ao iTunes. Claro que existem outros aplicativos e tal, mas ainda é algo um pouquinho difícil de encontrar, né? E de filtrar. Não é tão difícil de encontrar, mas é um pouquinho difícil, vamos dizer, para o pessoal que não está ligado a esse meio da tecnologia, enfim. E tanto que isso até se reflete nos temas que são mais populares, assim. Sim. De acordo até com a pesquisa que o Bruno mencionou antes, que é a Podpesquisa, que é o mapeamento mais recente de audiência, os mais ouvidos, tirando o humor, são temas relacionados à tecnologia, ciências, esses temas assim. Então isso acaba influenciando também. E até a qualidade do serviço de internet móvel, por exemplo, aqui no Brasil, acaba também afetando o ouvir e porque a ideia do podcast é ter ele na mão, né? Por exemplo, ouvir no celular. E aqui no Brasil ainda é muito escutado através de desktop mesmo, através do computador. E isso muito por causa da qualidade, né? Porque precisa baixar, ou enfim, aí fica mais complicado. Meninos, falando o Randomiza ainda tem playlist no Spotify, tem o Facebook, Instagram e o Twitter, e tem também o site, obviamente. Mas isso, se ter essas outras ferramentas, plataformas além do podcast em si, para perguntar para vocês sobre a interação com quem ouve, quem consome o que é produzido por vocês. Nesse um ano e pouco, o que vocês podem destacar? Se as pessoas já interagiram com vocês, vieram perguntar, elogiar, criticar, enfim, como foi, se houve alguma interação nesse sentido entre as pessoas que ouvem? Então, sim, a gente já recebeu bastante feedback até positivo, mas de como a gente acaba não fazendo uma divulgação em massa do programa, fica mais num grupo, né, de ouvintes, mas até agora o feedback que a gente teve sempre foi muito positivo na questão até dos temas e do programa em si. A gente não tem tanta interação assim como a gente até deseja, porque, querendo ou não, a gente não força essa interação na questão de estimular o público, porque muitos podcasts usam a questão eles têm a seção de e-mails, por exemplo, a seção de comentários que ou no começo ou no final do programa eles acabam lendo comentários, e-mails, pegando feedback das pessoas. A gente optou por não usar isso para ser algo mais dinâmico, mais rápido o programa, e acaba perdendo nessa questão, né? Mas mesmo assim, toda a interação que a gente teve até agora sempre foi muito bacana por parte dos ouvintes, né? De quem acessa o site. Legal. Também. E além do podcast, como o Bruno falou, o Randomiza tem também o site, né? E quem colabora com vocês? Quem está junto produzindo os conteúdos, enfim, junto com a equipe de vocês? Os colaboradores. Quando a gente lançou, a gente começou a produzir conteúdo, não foi muito pra frente, a gente só ficou com o podcast, e agora recentemente, coisa de um mês, né? A gente voltou a produzir. Faz questão de um mês mesmo. A gente está começando a escrever com maior frequência para o site. São 3 editorias, a gente tem jogos, cinema e música. Em jogos tá comigo como editor e com o Marcelo Shaw. Egresso aqui da Univale. Em música tá com o Ellison e mais 2 pessoas. Mais 2 pessoas, são 2 colegas paulistas que estão escrevendo sobre música. Legal. E aí tem cinema, que é o Daniel e um amigo nosso também. O Caetano. O Gabriel Caetano, que é nosso... Ele era ouvinte do podcast, aí ele teve esse feedback e tal, falou com a gente, e agora ele tá colaborando com a gente no site também, escrevendo sobre cinema. Isso. Legal. Eu estava pesquisando para fazer as perguntas e tal, e olhando todos os aspectos do site, e eu percebi que lá no editorial, vocês afirmam ser contra qualquer tipo de discriminação e preconceito, Sim. etc. Qual foi a ideia de vocês em destacar esse aspecto tão legal e tão marcante? Talvez não fosse... não fosse nem necessário, obviamente, assim, mas vocês fizeram questão de destacar isso, e por que vocês fizeram isso? Assim, a gente colocou isso lá, a gente está tendo no nosso manual de redação para o site, essa questão, assim, que pra gente expandir a equipe para o site, a gente não quer que tenha ninguém que, sei lá, apoie Bolsonaro, por exemplo. Que é uma coisa que nós 3 somos terminantemente contra, assim, e aí não seria possível, assim. E também para diferenciar um pouco na questão de pautas, por exemplo. A gente tem sites gigantes que cobrem jogos, que cobrem cinema e que cobrem música também. Então, por que tendo tanta variedade assim, as pessoas optariam
pelo Randomiza, que é um site menor, teoricamente. A nossa ideia é que com o tempo a gente consiga tornar o site um meio alternativo, né, para esses temas. Algo que fuja do padrão, fuja do comum nesses assuntos. E, por exemplo, se tu for procurar coisas sobre cinema e tu vai no Omelete, tem um tipo de filme assim que tem lá e tem muito desse tipo de filme, que sei lá, cinema americano. E é mais difícil encontrar conteúdo de cinema latino, por exemplo, essas coisas assim. Aí a gente está tentando aos poucos trazer esse tipo de pauta para o site para ser um conteúdo diferenciado também. E aí abordar várias nacionalidades e questão de gênero e tal, a gente tenta sempre trazer para o nosso site para ser um diferencial. Que a gente até julga como algo importante, né, de ser falado. Que legal. E como vocês fazem assim, a leitura desse um ano de Randomiza? Quais foram as conquistas? Enfim, o que vocês aprenderam nesse processo, assim, nesse período de um ano? Cara, acho que a primeira conquista está no ar até hoje, para falar a minha verdade, porque assim, apesar de não parecer, dá um certo trabalho, porque como a gente tem outras coisas além do site, acaba exigindo um esforço. Por exemplo, tem vezes que a gente acha que não vai conseguir gravar e de última hora acaba conseguindo uma brecha, enfim. Mas acho que além, claro, de estar no ar esse um ano, positivo é até o próprio feedback do pessoal, né? E de estar conseguindo produzir algo que a gente gosta, que a gente olha para aquilo e diz, pô, que bacana que são esses temas, que são essas coisas que a gente já fez até agora e dá para fazer muito mais coisa muito mais legal ainda, sabe? E vocês têm metas ou alguns objetivos para o futuro? Vocês conseguem imaginar o Randomiza daqui a alguns anos? Ou, sim, enfim? A minha meta pessoal é ganhar dinheiro assim, com o podcast, que é uma coisa que no momento não está acontecendo. Né, nem um pouco. Então, mas a ideia é sempre crescer, assim, e buscar alternativas para conseguir realmente ter gravação com convidados, assim, que é uma coisa que a gente gosta bastante, nem sempre é possível. A gente gostaria de ter mais gente especialista em determinadas áreas que a gente fala, nem sempre é possível. Porque o podcast tem uma coisa de ser uma mídia mais livre, assim, mas a gente não pode falar sobre o que a gente quiser, porque a gente não tem domínio sobre várias coisas, assim. Claro. A gente até, se quiser, a gente pode, mas a gente opta por não fazer isso, porque senão acaba caindo no senso comum, né, de muitos outros programas. Isso. Generalizar muito, né? Meninos, até a gente não falou, já passou quase esse bloco inteiro aqui do Mix, mas a gente não falou assim, por exemplo, citem assuntos dos últimos programas que vocês falaram. Qual foi o tema dos últimos programas? Só pra aí a galera ter uma ideia do que a gente falou sobre... falaram. Tá bem eclético, na verdade. Sobre Guerra do Contestado, 100 anos, agora... Teve um sobre bom jornalismo também. Sim, a gente aborda de vez em quando sobre jornalismo. Teve um só sobre histórias da vida dos participantes, aí, que foi bem mais pro lado do humor, foi bem divertido. Sim, a gente fez um também sobre a questão de, sei lá, livros de youtuber, ou filme de youtuber, essas coisas assim. Que esse foi só opinativo entre a gente, falando papo de maluco, como a gente brinca. Mas a gente falou já também sobre futebol, é um assunto que a gente sempre gosta muito de falar, de rivalidades do futebol, histórias curiosas do futebol. Enfim, tem programa para todos os gostos, sabe? Desde história, cinema, música, enfim. E deixa só eu fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Tem algum significado, o Randomiza, o nome, tem algum significado, então, a origem dele qual que é? No site a gente, como tem essa ideia de querer abordar diversos assuntos, a nossa ideia era ter algo, né, aleatório. Então, de aleatório random, em inglês, a gente acabou, randomiza, vamos botar algo tudo aleatório. Então acaba surgindo essa questão do randomiza, né? Até porque a gente tem um símbolo que é o nosso liquidificadorzinho para misturar tudo ali, todos os temas. Que legal. Meninos, a gente está chegando mais ao final, mas eu queria que vocês convidassem os ouvintes aqui da Univale FM, também do Mix Cultural, para conhecerem o site, o podcast, e também que vocês passassem os endereços e o site, o Instagram, o Twitter, todos os contatos do programa e do podcast para quem quiser conhecer. Bom, esse Randomiza sai toda sexta-feira. Isso. Tem assuntos aleatórios, aí como o nome sugere, né? Por que não? E a gente está disponível aí no site, que é o randomiza.com.br. Tem a nossa playlist no Spotify, que a gente coloca as músicas dos blocos. Estão no programa. Isso, exatamente. Temos a fanpage no Facebook também. Que é facebook.com/randomizapodcast. Vocês estão esquecendo algo?
Twitter é o @randomiza_. Enfim, acessando randomiza.com.br já consegue pegar todas as redes. Pra tudo. E o site também tem conteúdo diferenciado do podcast, que a gente põe lá textos opinativos, notícias, entrevistas, reportagens, etc. Exato. Que bacana. Muito bem, a gente agradece muito a presença de vocês, André. Obrigado A pela gente participação. que agradece pelo convite para estar divulgando aqui o projeto. E o Ellison. Opa, isso aí. Agradecemos aí a vocês. Muito Legal. bem. É isso daí. É isso. Pessoal, o Mix Cultural vai ficando por aqui. Saiba tudo que rola no nosso programa no blog artecultura.wordpress.com. E só para lembrar que o nosso encontro é toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, aqui na Univale FM. Boa noite, um bom final de semana e até quinta que vem. Mix Cultural.